CBN Inteligência Artificial, você sempre à frente. Voltou da Polônia. Ai, não era pra falar. Nossa, Bárbara. Eu trouxe até um chocolatinho aqui. Obrigado, seu Albino. Tudo bem? Tudo bem, Agora que você Manuel. voltou, já dá pra falar Tá aqui. tudo certo, né? Estamos aqui já de volta. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente tem que falar, né? Sobre IA. Sobre IA, e a gente tava até conversando enquanto o Albino tava na viagem e tal, passando sobre uma pesquisa que foi abordada na CBN Nacional aqui também, do O Globo, um trabalho ali de 4 meses, para catalogar palavras, termos, assuntos que foram falados pelos nossos parlamentares no Congresso através de inteligência artificial. 600 mil discursos deste século no Congresso. Que trabalho, hein, Albino, com a intervenção humana, isso é bom a gente destacar, e que vai trazer uma série de reportagens, né, que está sendo publicada, mas trazer situações importantes para a gente analisar os discursos através da inteligência artificial. Acho que é isso, né, Manuel? A gente vem falando aí, né, todas as semanas sobre a influência das pessoas, e eu acho que o Globo, né, que fez esse, é um projeto Irineu, se não me engano o nome do projeto, fez essa análise desde o começo desse século até a metade desse ano, e isso dá muito perfil, né? Eu acho que é uma coisa que a gente estava conversando antes de entrar no ar aqui até, porque define um perfil de como que os parlamentares estão fazendo seus discursos, de como isso está influenciando a forma que eles estão se comunicando com a população. E é um trabalho que foi feito por repórteres, né? Foi pessoal que é capacitado para fazer isso. E na matéria que eles divulgaram a primeira, vai sair uma série de reportagens aí sobre isso. Eles falam que eles levariam 2 anos, pelo menos, para tentar fazer isso, com pessoas dedicadas para isso, e eles fizeram em 2 meses, né? Eles mostraram aqui que se você fosse ler todos esses discursos, né, porque é uma parte escrita, uma pessoa com uma jornada de trabalho de 8 horas ia precisar de 2 pessoas, que foram os 2 jornalistas responsáveis, por exemplo, se dedicando exclusivamente para isso por 2 anos e meio para poder. Aí, só para ler tudo. Depois fazer, catalogar e tudo mais, né? E usar alguma metodologia para definir as palavras-chave, né? Que foi o que eles fizeram, né? Usando IA no final das contas. E acho que é legal os nossos ouvintes entenderem que tem alguns pontos bem bacanas aí que eles já divulgaram, né? Que é, por exemplo, a forma de falar, né? Que mudou, eles conseguem ver uma mudança nessa questão de quantidade, de falas mais concisas, pensando em redes sociais, que é uma coisa que a gente já fala bastante aqui sobre como que esses parlamentares estão se comunicando, e mostra que existe uma tendência, e isso é bem nítido de ver no resultado, de que diminuiu a quantidade de fala. Então eu vou falar menos, vou falar de forma mais concisa, né, mais objetiva, e pensando em como esse discurso vai para a rede social, né? Como que vai viralizar essas partes, como que... Então mostra que eles estão pensando sobre isso, né? A IA mostrou uma coisa que quem trabalha nesse meio já consegue perceber, que é ferramentas de comunicação, a forma de se comunicar desses parlamentares. E eu acho que a pesquisa só explicitou isso que está lá, né? Eu acho que quantos dos nossos ouvintes de fato assistem a TV Senado, TV Sim. Câmara lá para poder ver, acaba vendo pela rede social. Então mostra que eles pensam na hora de falar lá, para pensar em como que isso vai chegar na rede social e chegar em mais pessoas. E, inclusive, né, eles falam menos, de forma mais concisa, já planejada para fazer esse corte, para facilitar, para fazer o corte. Não usam tanto tempo como era antes, e mais personagens falam. Agora, ao invés de... Geralmente a gente tinha alguns personagens do meio político que não falavam tanto, falavam em algum projeto ou não. Agora, naquelas partes que são as comunicações parlamentares, que não é sobre avaliação de projeto, é um tema livre, muito mais parlamentares estão falando para poder gerar esse conteúdo de marketing também. Então é interessante, e eles vão analisar a questão das palavras, os discursos, né? E isso vai ser importante para que a pessoa que está acompanhando consiga, né, entender as estratégias e também os temas. Que temas são mais corriqueiros? São temas de verdade, de interesse público, e como que eles são abordados? Exatamente, né? E até mostra, nesses resultados que eles já divulgaram, que os principais temas discutidos aí são pautas mais conservadoras, que isso foi a ênfase Falta de tudo costumes, isso. né? Exatamente. E que aumentou mais, acho que é 135% o valor que eles colocam lá, as discussões sobre aborto e drogas, que são pautas aí polêmicas muitas vezes, né? E isso acaba fazendo com que gere mais discussão. E eu fico pensando que, a partir disso, eles vão ter, por exemplo, quais são as palavras mais utilizadas
quais são o que gera mais impacto e fazer uma associação com a própria divulgação disso via marketing, né? Qual que são as palavras que esse parlamentar deve falar que vai chamar Impacta mais atenção depois, que vai engajar mais na rede social, que vai dar mais alcance, né? Então, as possibilidades de um estudo igual esse que foi feito é gigantesca e com certeza vai aparecer muito mais coisas de outros parlamentares que vão usar a mesma metodologia para, às vezes, mudar a forma de falar, né? Mudar a forma de atingir, mudar a forma. Então, isso são aplicações da IA que muitas vezes a gente fica falando aqui muito de GPT, fica falando de coisas mais práticas, mas esse tipo de aplicação, de fato, pode mudar todo um discurso, pode mudar toda uma forma de fazer algo, né? Uma comparação, acho que não é grotesca, mas assim, quando você utiliza a internet para anunciar, principalmente no Google, você sempre busca e vê o ranqueamento das palavras mais utilizadas que vão ser mais eficazes para você gerar o lead ali para o seu site, por exemplo. É basicamente que talvez eles vão fazer isso. É a mesma ideia. E as agências de marketing, pessoal, né? O pessoal que trabalha especificamente com isso tem vários mecanismos para levantar essas palavras-chave, para saber o que o Google, quais são os principais trends, né? As palavras que são as principais para serem utilizadas. E muitas vezes isso não se encaixa no discurso, né? E fica muito forçado. Então, coisas igual a isso, você pode criar uma tendência e ver um perfil. Ah, você consegue seguir essa linha, então fica um pouco mais natural e depois até nas ferramentas de corte, né? A gente já falou aqui de ferramentas de IA que podem cortar vídeo, né? Não acreditem que esses cortes, pessoal, que vocês recebem nas redes sociais, eles são feitos manualmente. A grande maioria hoje usa IA. Então, se eu consigo já alinhar um discurso preparado para que a ferramenta faça esses cortes de maneira automática, eu consigo otimizar muito e colocar, em vez de um vídeo que eu ia demorar 5 dias para conseguir fazer, 10, 20 vídeos usando tudo IA e fazendo uma tarde. Só terminando esse assunto, então essas reportagens vão sair, à medida do possível a gente vai divulgando aqui, você pode acompanhar no O Globo, né, um jornal bastante tradicional, na sua versão online também, e foram catalogados esses discursos, e após isso, os jornalistas também se debruçaram sobre eles e levaram a especialistas que estão avaliando. Então, otimizou a parte de compilar os dados para depois utilizar a parte intelectual para fazer as análises. Mas um outro tema interessante para a gente falar hoje, Albino, é sobre o ChatGPT, sobre questões ali envolvendo processos e o uso do próprio ChatGPT como testemunha em processos. A gente vai começar ao juiz chamar, não, agora, por favor, a palavra, o ChatGPT. Então, eu até falei para mandar para nós falar isso, saiu ontem, pessoal, ou segunda-feira, eu acho essa notícia, eu até deixei ela aberta aqui. Saiu em vários veículos, eu estou lendo a que saiu no Exame, e o título é o seguinte: OpenAI, que é a dona do ChatGPT. Então, OpenAI usa ChatGPT como testemunha em importante processo de direitos autorais. A empresa defende que o seu modelo de IA gera um conteúdo original e cita uma resposta do ChatGPT como testemunha para sustentar sua posição em tribunal dos Estados Unidos. O que isso significa, gente? Como que eles fizeram isso de fato, né? É importante a gente entender que toda essa questão dos direitos autorais é uma questão que é bem confusa, assim, no sentido da IA, porque a lei brasileira, por exemplo, ela vem da questão de pessoalidade. Então, é uma pessoa que gera um conteúdo e ela tem direito autoral sobre aquilo. A IA não é uma pessoa, a gente já falou isso várias vezes, né? Então, a parte de regulação está sendo bem discutida justamente de como que a gente vai conseguir regular isso. E isso é muito importante porque esse é o primeiro grande processo que a OpenAI está sofrendo. Então, não foi só um autor que foi usado para treinar a base do GPT, mas tem processo do New York Times, tem vários processos aí que eles estão respondendo, e esse é o primeiro que está chegando em julgamento já lá nos Estados Unidos. E eles fizeram o quê? Eles usaram uma geração do próprio GPT para provar que não era algo copiado, que sim que foi algo gerado pelo GPT, então não teria aplicação disso. E isso está gerando várias discussões. Por quê? Porque como que eu vou provar de fato que aquilo ali é de alguém, né? Então vamos usar o exemplo meu do Emanuel aqui. O Emanuel gerou um texto, aí eu uso esse texto para treinar a IA e eu gero um novo texto a partir disso. Escrevendo esse texto. Exatamente, né? Então isso é bem confuso ainda de como que a gente entra em um consenso, de como que isso vai ser limitado ou não limitado, pode, não pode. O que está acontecendo?
todo mundo está fazendo, né? Tá fazendo já. E não tem tanta interligação, por exemplo, você pega um texto de determinado site, joga lá e pede para reescrever, ele não consegue capturar que aquilo está vindo de um outro local, acho que ainda, né, Albino? Para Exatamente. dizer assim, não, você precisa citar a fonte desse material. Está aqui o texto reescrito, mas cite a fonte no material. Ele não consegue, né, gente? Essas IAs, elas usam todo o texto que foi treinado, então... lembre que a gente já comentou isso algumas vezes, né? O GPT e qualquer uma dessas IAs generativa, o Gemini AI, o Claude, enfim, todas essas IAs aí do mesmo formato do ChatGPT, elas usam uma base e essa base é feita de várias coisas. Então, tem conteúdo livre, que é uma das coisas que a OpenAI está usando como defesa, falando que treinou usando o conteúdo aberto da internet, que estava disponível em domínio público, falando que quando foi usado alguma coisa de alguém... a resposta que é gerada disso não está falando que é exatamente aquilo daquela pessoa, né? E eles usam até uma doutrina, eu até fui dar uma estudada antes de vir aqui, que é a ideia do uso justo, né? E eu tenho uma explicaçãozinha aqui. O uso justo é uma doutrina legal que permite o uso limitado de material protegido por direitos autorais sem a necessidade de permissão do autor. Essa doutrina é aplicada principalmente em contextos como crítica, comentário, reportagem, ensino, pesquisa e paródia. Então, o que eles estão usando? Eles estão falando que a defesa deles se sustenta nessa doutrina, falando que eles estão usando o conteúdo que pode estar protegido, mas como é transformado e gerado um conteúdo novo, não aplicaria a ideia de direito autoral nisso, né? A gente tem que acompanhar, eu acho que é bem importante acompanhar o que está acontecendo, e é por isso que eu quis trazer isso hoje. Eu até falei para o Manuel, vamos trazer, porque é uma coisa que isso impacta em várias possíveis futuras decisões aí, não só no Tribunal Brasileiro, mas em todos do mundo, gente. Lembrem que não existe uma regulação definida em nenhum lugar do mundo, existem iniciativas, existe algo mais evoluído na Europa, mas, de fato, aplicando e falando, é crime, não é crime, é plágio, não é plágio, não tem nada ainda. E lembrando, pessoal, que regulação não é proibição. Regulação é para defender direitos, evitar crimes, enfim, né, para ter uma situação que seja possível de você identificar fraudes e eventuais crimes e garantir também o direito das pessoas. Albino, obrigado. Até semana que vem. Muito obrigado, Manuel. Obrigado aos ouvintes aí. Até semana que vem.